que é para nós a palavra de Deus. Né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra ou se torna a palavra. Ela é a palavra de Deus. Né? Então, esse é um ponto, né, chave dentro da disciplina hermenêutica, que é a leitura e interpretação bíblica. Né? E nós explicamos também a relação hermenêutica e exegese. Então, a hermenêutica está para a teoria, assim como a exegese está para a prática. Perfeito. Então, hermenêutica seria a teoria, os princípios de interpretação bíblica. A exegese é a própria prática desses princípios num trabalho acadêmico chamado exegese. Tudo bem? Então, vamos lá. Questões introdutórias, preliminares, para nós refletirmos. Olá, bem-vinda. Deus abençoe. Para nós refletirmos aqui. Né? Nós temos o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos o texto de Hebreus? Está projetado ali, vamos lá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio do qual fez o universo. É mais ou menos isso que está lá, né? Amém. Então esse texto de Hebreus aqui, ó, ele é importante para nós, ó. Ele é um texto importante. Por quê? Porque ele nos ensina que Deus fala. Deus fala. Repita comigo. Deus fala. Né? É interessante. Deus, ele se dá a conhecer. Deus se revela. Deus gosta de ser conhecido. Se ele não quisesse ser conhecido, ele não o seria. Né? Nós não teríamos pistas ou evidências da sua existência. Mas Deus se deu a conhecer e ele imprimiu na história, na cultura, na própria constituição do universo, ele colocou evidências do designer inteligente. Né? Epistemologicamente, ele quer ser conhecido. Né? Então, Deus, ele é epistemologicamente viável. Né? Então, ele existe e ele deseja ser conhecido. É interessante que esse é o dado bíblico. Né? Deus falou no passado, ele falou no passado aos hebreus, né, num processo de revelação progressiva, histórico-redentiva, vamos colocar assim. Esse Deus, né, ele falou no passado, poucas vezes, gente, poucas vezes, muitas vezes, né, e de muitas maneiras, não é isso? Muitas maneiras, olha aí, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Quem pode me dizer essas muitas maneiras quais seriam? Teofania, sonhos, profetas, na sarça é uma teofania, teofania, manifestação de Deus. A sarça é uma teofania, excelente. Né? Quando Deus aparecia aí na guerra, lá no Muque, com Moisés, com Jacó, pela sua criação, parabéns, isso mesmo, né? Pelas obras da criação, né? Ele fala dentro do coração humano, revelação geral, né, de Deus. Oi? Que mais? Sonho, quem sonhou na Bíblia? José. Olha só que engraçado, José e José sonharam. Né? O José do velho e o José do novo, todos sonharam. Mas é interessante, José sonhou, né? O faraó sonhou, até Nabucodonosor andou sonhando, né? E o sonho era verdadeiro, né? Então veja só, isso está aqui, tá vendo? Profecias, obras da criação, sonhos, história, operação concursiva, teofania e visões. Esse é o pensamento expresso na obra Fé Cristã e Misticismo, Dr. Heber Campos. Lá ele apresenta pela primeira vez esse estudo dele, que depois ele desenvolveu em outros livros, né?
E aí ele vai falar sobre os modos de revelação de Deus. Então, o autor de Hebreus, ele está dizendo em outras palavras, havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, ou seja, quantas vezes ele falou? Muitas vezes e de muitas maneiras. Ali estão as muitas vezes e muitas maneiras. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio do qual ele fez o universo. Né? O Silas está estudando agora justamente essa matéria, né, Silas? Bate aí com o que você aprendeu? Estou no nível de mestrado? Obrigado, meu irmão, obrigado. Né? Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Olha aí, profecias, sonhos, história, visões, as teofanias, a operação concursiva e as obras da criação. Bacana demais, né? Então é Deus falando, Deus se dando a conhecer, Deus tornando-se conhecido nas obras da criação, né? O que é a operação concursiva? Operação concursiva é quando Deus age em, com e através do autor, sem anular traços da personalidade do autor. Então, por exemplo, ele usou Lucas, né, para escrever mediante uma pesquisa histórica. Olha que legal. Os autores de Reis, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, eles escreveram a partir dos livros de guerras, a partir de pesquisa histórica material, né, a partir de fontes, né, históricas primárias, né, Lucas a partir de testemunhas oculares, né? Então esse processo é chamado de operação concursiva. No entanto, havia uma obra do Espírito Santo tornando esse processo inerrante, infalível, para que o resultado fosse a palavra de Deus. Ou seja, Deus ele não usou, num termo chulo, cavalos como veículos da sua interpretação, despersonalizando essas pessoas para que elas fizessem uma psicografia. Né? Deus, ele se dá a conhecer sem anular a humanidade dos autores. E no processo de se revelar, você continua sendo você mesmo, mas aquele autor inspirado, ele faz o testemunho inerrante, infalível e escrito da palavra de Deus. Amém? Esse processo é chamado de revelação especial de Deus. Então, Deus se deu a conhecer no passado e ele se revelou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Muito bem. Aí nós temos aos pais pelos profetas. Leiam aí o que está escrito nesse texto, 2 Pedro 1:21, bem forte esse texto. Leiam aí, vamos lá? Amém. Esse processo é o processo da inspiração das Sagradas Escrituras. Nenhuma profecia provém de particular elucidação. Ou seja, não é uma sacada legal de um pensador da antiguidade. Né? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos falou por meio de quem, gente? Então veja só, Deus fala hoje, e ele fala através de Jesus. O que o texto fala? Ele é o herdeiro de todas as coisas, e por meio do qual ele fez o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso não é pouca coisa, né, gente? Graças a Deus, Deus se dá a conhecer.